Vamos para mais uma revisão do dia. Vamos começar pelo mini índice. Hoje, 11 de março de 2024. Olhando por alto, assim, a gente já vê que o preço hoje, o mini índice, ele negociou, não teve muita volatilidade, onde a gente tem um entre máximo e mínimo apenas 1.000 pontos. Mas nós temos o preço abrindo em gap de baixa. O pregão anterior, a gente teve um dia afastado do dia anterior, onde o preço negociou nessa região, deixando um pullback nessa região, em troca de polaridade, deixando aí 1, 2, 3, 4 testes na região. Hoje temos o preço confirmando um pivôzinho de baixa, que seria esse pivô, abre na sua confirmação. Então a gente pode trabalhar seus alvos, mas em primeiro momento a gente não tem gatilhos. Segundo alvo do pivô, em primeiro momento entrega uma pressão de venda, inicia seu processo corretivo. Nós temos o teste do preço na região da 20, nesse aglomerado de médias, onde também era região de retração de 50% do dia. Eu não vejo uma possível venda nessa região, dado a falta de gatilho aqui para mim, e eu não vi um contexto muito favorável para uma possível venda, onde na sequência a gente tem entrada de pressão de compra próxima à abertura do mercado americano aqui. Nessa região já acima das médias nós temos o preço deixando este gatilho comprador, onde aqui nós temos o preço desenhando um pivôzinho de alta. Nessa região nós temos também no próprio gatilho um pullback escondido nessa região, melhor visível pelos 2 minutos. Se jogarmos pelos dois, a gente vê que tem um claro pivô aqui, um pullback em cima das médias rompidas. Para minha visão, como eu disse, compra nessa superação. Na sequência a gente vê que houve defesa, houve rejeição de venda em cima dessas médias aí, onde já tínhamos uma 9 ascendente, fortalecendo o cenário. Tínhamos o pivôzinho, mas também poderíamos trabalhar o espelhamento dessa perna de baixa. Mínima com máxima, crava na região do primeiro alvo, mas antes de cravar na região do primeiro alvo, nós temos esse gatilho e esse gatilho, ambos, todos na ponta compradora. O preço chega nessa região, que também era região de 61.8, uma confluência de alvos, né? 61.8 mais primeiro alvo do espelhamento do movimento de baixo do dia. Ocorre um aumento da volatilidade nessa região, onde nós temos aí o início do processo corretivo. A gente pode trabalhar suas possíveis retrações. A gente vê que o preço corrige até 61.8 da alta do dia, deixa um duplo teste na região da VWAP. Minha visão, viável compra aqui, viável compra aqui. Aqui nós tínhamos um alinhamento de médias, mas infelizmente não houve continuidade, onde o preço acaba segurando aí na região de 61,50 dessa perna de baixa. Aqui nessa região eu não vejo mais nada, a gente tem um preço rompendo as suas médias, então assim as mesmas perdem suas relevâncias, onde não houve continuidade aqui, onde posteriormente nós temos nova pressão de compra, talvez um gatilho aqui nessa região na ponta compradora, deixando um pullback em cima da VWAP, falhando em se manter abaixo da VWAP. Região de 200 serve de relevante resistência dinâmica, talvez um alvo aqui, um gatilho aqui, visando essa defesa em cima da 200, onde nós temos o preço entregando uma forte pressão de venda, porém falha em buscar a região de mínima do dia. Mas nós temos o preço aí no dia então formando um possível triângulo simétrico aqui nessa região, onde dentro do dia aqui nos deixou operações, apesar da curta
da baixa volatilidade. A operação que mais pagou foi essa perna de alta no início do dia aqui o movimento foi frustrado. E basicamente foi isso o mini índice de hoje. Já no mini dólar a gente tem aí o preço com um pouco mais de volatilidade no dia de hoje, comparado com os pregões anteriores, que estavam movimentando apenas 16 pontos, se a gente pegasse da mínima até a máxima, onde hoje a gente tem um preço com abertura sem gap, dando continuidade nessa movimentação compradora, uma movimentação compradora, porém sem gatilhos, com uma baixa volatilidade. A gente pode olhar pelo volume aqui, ó, baixíssimo volume. Então a gente tem a movimentação. Posteriormente nós temos o preço deixando um pullback em cima da 9 EVWAP. Viável compra. Entra a pressão, ativa nossa compra. Na sequência falha em dar continuidade, onde a gente já tem aqui uma formação de uma possível falha de topo com divergência com estocástico. A gente pode pensar em trabalhar uma venda nesse gatilho vendedor. Difícil fazer essa venda, dado o momento comprador, mas nós temos um contexto vendedor. Há continuidade na movimentação vendedora, entra forte pressão de venda, onde nós temos inclusive a perda da mínima do dia. Pós perda da mínima do dia, nessa região não vejo nada a ser feito, porque aqui nós temos um pullback, mas a gente tem um preço muito esticado das suas médias e um preço esticado em si, onde nós tínhamos um 200 bem ascendente mais abaixo. Mas apesar disso a gente pode trabalhar esse espelhamento. Primeiro alvo do espelhamento, ocorre o rompimento da 200 com forte candle vendedor, crava na região do segundo alvo do espelhamento, onde nós temos um contexto de possível exaustão de baixa, dado o volume e o período. Na sequência nós temos o fim do pregão, não acontece mais nada, a gente só tem a correção do dia, sendo uma possível cunha para uma possível continuação. Nós temos aqui a movimentação vendedora e o preço sambando em cima da sua 200, se mantém em cima na região da 200, baixíssimo volume e nada a ser feito. Então basicamente a gente teve um movimento no dia e a sua correção para uma possível retomada baixista no pregão anterior, mas apenas especulações. Basicamente foi isso, mini índice e mini dólar, 11 de março de 2024.